Sirenes soam por um bairro tranquilo, enquanto uma colina próxima cercada com arame farpado e guardas armados, de repente, ganha vida. O chão treme e as portas do silo de mísseis se abrem, revelando interceptadores de 9,14 metros travados e carregados. Então, uma explosão de fogo e trovão enquanto os mísseis gritam para o céu, transformando-se em cometas flamejantes em segundos. Em todas as grandes cidades do país, as portas do silo se abrem, liberando dezenas de interceptadores em uma tentativa desesperada de parar o ataque que se aproxima. O país está sob cerco, e o sistema Cúpula de Ferro é o único escudo entre a sobrevivência e a aniquilação. Mas isso não é Israel, isso é a América, na América de amanhã. Historiadores militares atribuem a superpotência global dos Estados Unidos da América a duas vantagens principais: independência de recursos e domínio regional. Os Estados Unidos da América são um dos principais produtores de petróleo, gás e alimentos, além de possuir grandes reservas de carvão, ferro e outros materiais essenciais para a indústria moderna. Quando recursos extras são necessários, podem ser facilmente obtidos de vizinhos confiáveis como Canadá e México. Além de sua riqueza natural, a América se beneficiou de dois poderosos escudos, os oceanos Atlântico e Pacífico. Por mais de 2 séculos, esses vastos oceanos mantiveram os conflitos distantes de suas costas. Esses oceanos serviram como barreiras intransponíveis, inviabilizando um ataque direto aos Estados Unidos da América. Esse cenário persistiu nas 2 guerras mundiais. Enquanto a Europa era devastada, a indústria e a economia dos Estados Unidos dispararam, emergindo mais fortes após cada conflito. Quando a Guerra Fria começou, a União Soviética ainda se recuperava da devastação causada pelos nazistas. Enquanto isso, os Estados Unidos da América, intocados pela guerra, detinham uma enorme vantagem econômica que os soviéticos nunca superariam. A distância sempre foi a maior aliada da América, protegendo-a de ameaças e permitindo projetar poder além de suas fronteiras. Portanto, os Estados Unidos da América mantêm uma presença militar global para resolver potenciais conflitos antes que cheguem ao solo americano. Por isso, os Estados Unidos da América investiram pesadamente em sua vasta rede de aliados, formando parcerias que o tornaram uma das nações mais poderosas da história. No seu cerne, a força da América não está apenas em seu exército ou economia, está em quantos amigos ela tem ao seu lado. Mas tudo isso está prestes a mudar, e as barreiras tradicionais à Guerra da América estão desaparecendo. Em dezembro de 2024, a Força Aérea dos Estados Unidos da América entregou à América um presente inesperado, um vislumbre sóbrio do futuro da guerra. Em um relatório intitulado O Departamento da Força Aérea em 2050, o mundo despertou para a dura realidade sobre os conflitos das próximas décadas. Apesar do objetivo de moldar a política atual e preparar a Força Aérea para a guerra, o relatório acabou sendo um alerta sobre a vulnerabilidade iminente do país a ataques inimigos. Os inimigos dos Estados Unidos da América estão desenvolvendo tecnologias que colocarão o país em risco pela primeira vez em 200 anos. A Força Aérea disse melhor: no futuro, nenhum lugar estará seguro de ataques inimigos, nem mesmo a pátria. Isso desencadeou um grande debate dentro do Departamento de Defesa sobre como proteger a América do futuro, e se um sistema de defesa de mísseis semelhante a uma cúpula de ferro é a solução. Mas antes de entender o futuro escudo de mísseis da América, precisamos entender a ameaça. A Força de Foguetes do Exército de Libertação do Povo Chinês, ou Força de Foguetes do Exército de Libertação do Povo, é o exemplo mais claro da crescente ameaça. Criada para gerenciar o arsenal nuclear chinês, a Força de Foguetes do Exército de Libertação do Povo expandiu seu papel muito além do que justificaria uma ramificação militar inteira. Para comparação, nos Estados Unidos da América, as armas nucleares são supervisionadas pela Administração Nacional de Segurança Nuclear. Administração Nacional de Segurança Nuclear. Uma agência governamental, não uma força militar independente. Mas a verdadeira missão da Força de Foguetes do Exército de Libertação do Povo sempre foi singular em foco: manter a Marinha e a Força Aérea americanas longe do Pacífico Sul. Eles não só obtiveram êxito, mas possivelmente redefiniram toda a estratégia americana na região. Criada em 2015 para substituir o 2º Corpo de Artilharia, a Força de Foguetes do Exército de Libertação do Povo iniciou prontamente o desenvolvimento e teste de novos mísseis antinavio.
Inicialmente, esses mísseis tinham um alcance de pouco mais de 100 milhas, suficiente para manter a maioria dos navios americanos afastados das costas chinesas. Mas havia uma grande exceção: os porta-aviões da América. A China estudou de perto ambas as guerras da América contra o Iraque e aprendeu uma lição crítica. Nunca permita que os Estados Unidos da América aumentem seu poder de combate em teatro. Eles perceberam que a chave para a vitória não era apenas ter um exército forte. Era sobre negar aos Estados Unidos da América a capacidade de projetar seu poder em primeiro lugar. Se conseguissem manter a Força Aérea Americana afastada e impedir que os Estados Unidos da América estabelecessem uma posição, poderiam mudar drasticamente o equilíbrio em qualquer conflito futuro. Para isso, a China iniciou um rápido desenvolvimento de novos mísseis antinavio e balísticos. Em poucos anos, a China expandiu o alcance de seus mísseis de algumas centenas para mais de 1.000 milhas. O Iqj-21 da China, um míssil hipersônico antinavio, tem um alcance de pouco menos de 1.000 milhas. O ataque do Águia-21 foi criado para destruir embarcações americanas. O Dongfeng 26 pode atingir alvos a mais de 3.100 milhas de distância, colocando bastiões de poder americanos como Guam dentro do alcance das armas chinesas. E isso é um alerta para qualquer pessoa que esteja prevendo a guerra futura no ano de 2050. Se o desenvolvimento de mísseis continuar no caminho atual, logo mísseis convencionais poderão atingir com precisão alvos a milhares de milhas de distância, inclusive o território americano. A invulnerabilidade da América está prestes a acabar. Então é hora de construir um escudo verdadeiro em seu lugar. No momento, as únicas ameaças realistas ao território americano durante a guerra são armas nucleares e possivelmente um ataque de míssil por submarino convencional guiado. Em relação a armas nucleares, a ameaça não é novidade. Desde o início da Guerra Fria, os Estados Unidos da América vivem sob a ameaça da aniquilação nuclear, mas na prática, ninguém é insensato a ponto de lançar um ataque nuclear direto contra a América. A destruição mútua assegurada garante isso. Os Estados Unidos da América têm arsenal nuclear capaz de garantir que um ataque desse tipo seria o último ato da humanidade. No segundo caso, é possível que um submarino inimigo guiado por mísseis possa se aproximar para atacar alvos na pátria. Os Estados Unidos da América converteram submarinos de mísseis balísticos nucleares da classe Ohio em mísseis convencionais, transformando-os em navios de arsenal furtivos capazes de disparar até 154 mísseis de cruzeiro Tomahawk, além de acomodar 2 pelotões de forças especiais para entrega rápida e furtiva em costas hostis. Um único submarino desses tem poder de fogo convencional para incapacitar uma pequena nação. Contudo, tal submarino inimigo teria que atravessar uma grande extensão oceânica sem detecção, e um ataque seria uma viagem sem retorno para o submarino e sua tripulação. Isso torna uma opção pouco atraente para um inimigo, mas logo não precisarão de um submarino caro para atacar o território americano. A China já demonstrou precisão intercontinental, capacidade convencional com seu teste de veículo hipersônico orbital fracionado. Este teste de míssil enviou um veículo hipersônico capaz de orbitar o planeta com ogivas convencionais ou nucleares antes de reentrar na atmosfera para atingir o alvo. No momento, tal arma é muito cara para ser usada em ataques convencionais generalizados. No entanto, é totalmente possível que a China esteja disposta a usar uma dessas armas contra um alvo de alto valor, seja um porta-aviões do porto ou a sede de um grande contratante de defesa dos Estados Unidos da América. Essa é exatamente a ameaça prevista pela Força Aérea dos Estados Unidos da América. Essas armas ficarão mais potentes, acessíveis e fáceis de produzir e usar enquanto seus preços caem. O problema não se restringe à China. É provável que a Rússia também desenvolva capacidades semelhantes no futuro. Com a proliferação da tecnologia, mesmo países menores poderiam ter acesso a armas convencionais capazes de atingir o território americano. E então temos o outro bicho-papão na sala, a militarização do espaço. Colocar armas no espaço viola acordos internacionais. O Tratado do Espaço Exterior de 1967 foi criado para prevenir uma corrida armamentista espacial antes que ela começasse. Mas o tratado tem sérias brechas. Além disso, algumas nações simplesmente não se importam.
A Rússia tem rotineiramente violado vários acordos e tratados internacionais ao longo da última década. A inteligência sugere que a Rússia pode estar violando o Tratado do Espaço Exterior, possivelmente implantando uma arma antissatélite nuclear que orbita a Terra neste momento. O tratado proíbe explicitamente o desenvolvimento de armas de destruição em massa, tanto em órbita quanto em corpos celestes. Esta cláusula foi criada para impedir que os Estados Unidos da América e a União Soviética colocassem armas nucleares diretamente sobre os territórios um do outro, prevenindo uma escalada catastrófica. Isso serviu como base para o famoso projeto Guerra nas Estrelas de Ronald Reagan, um escudo de mísseis que manteria a América segura, interceptando armas nucleares em órbita. O projeto era tão controverso quanto ambicioso. Apesar de discutido, ninguém tentou construir um escudo de defesa espacial por uma razão simples. Se bem-sucedido, subverteria a detente nuclear, desestabilizando as relações. Naquele momento, a paz entre os Estados Unidos da América e a União Soviética baseava-se principalmente no fato de que cada nação poderia eliminar a outra e o mundo. O anúncio do escudo espacial da América acendeu uma nova corrida armamentista com a União Soviética. Temendo que os Estados Unidos da América se tornassem imunes a ataques nucleares, os soviéticos correram para obter vantagem militar convencional e compensar a mudança de poder. Mas esse desesperado acúmulo militar teve um preço. Com uma economia já à beira do colapso, os gastos massivos com defesa da União Soviética apenas aceleraram sua queda, levando a economia superaquecida da nação ao colapso total. No final, Guerra nas Estrelas foi mais ilusão do que um esforço militar sério. Especialistas da época concluíram que a tecnologia necessária era muito avançada. Isso não é mais o caso, e a única maneira de a América de 2050 permanecer segura pode ser construir um escudo de mísseis guerra nas estrelas na vida real hoje. Apesar do novo escudo de mísseis americano ser frequentemente comparado ao domo de ferro israelense, ele se tornará algo muito mais complexo e dispendioso do que o sistema de Israel. Há certa confusão sobre o domo de ferro de Israel, pois as pessoas tendem a usá-lo para se referir ao escudo geral de mísseis do país, que recentemente se mostrou extremamente eficaz. O domo de ferro é apenas uma pequena parte do escudo geral, sendo a última linha de defesa. O domo de ferro só pode interceptar foguetes, artilharia, drones e mísseis em um alcance de até 43 milhas. Antes que as armas inimigas cheguem lá, no entanto, elas têm que passar por outras camadas de defesa. A camada mais externa é o Terminal High Altitude Area Defense de Israel, ou Sistema de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal. O Terminal High Altitude Area Defense, comprado dos Estados Unidos da América, foi projetado para eliminar alvos dentro e fora da atmosfera, com alcance de até 199,5 quilômetros. Os mísseis Arrow 2 e Arrow 3 atingem mísseis voando pela alta atmosfera a até 31 milhas de altura, enquanto a funda de David pode eliminar mísseis balísticos a até 186 milhas de distância. Já o domo de ferro rastreia mísseis próximos e só dispara interceptadores se detectar ameaça a áreas construídas. Quão eficaz é o escudo de mísseis de Israel? Em 1º de outubro de 2024, o Irã lançou 200 mísseis contra Israel. A única vítima que o Irã conseguiu infligir foi contra um homem palestino no chão, que foi atingido por destroços de mísseis. Israel estava sendo auxiliado pelas capacidades de defesa de mísseis de aliados, mas esse é o propósito principal de ter amigos. O escudo de mísseis americano funcionará de forma semelhante ao israelense, porém mais potente. Embora não haja planos oficiais, podemos fazer suposições sobre suas capacidades e design. O projeto está passando por uma revisão de 60 dias. Em seguida, o secretário de Defesa apresentará um plano detalhado sobre os requisitos, a melhor estratégia de implantação e a arquitetura física de um escudo de mísseis nacional. Embora os detalhes ainda sejam incertos, uma coisa é clara: a América está levando essa ameaça a sério. O projeto já gerou alguma controvérsia, pois marca uma grande mudança na política externa dos Estados Unidos. Até agora, os Estados Unidos da América buscaram defender-se cuidadosamente, sem prejudicar a detente nuclear, o meio comprovado de manter a paz entre as grandes potências desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
É por isso que os Estados Unidos da América só implantaram pequenos números de unidades, Terminal High Altitude Area Defense. Essas implantações foram recebidas com amplos protestos por nações como a China, que as veem como uma ameaça direta à sua capacidade de dissuadir os Estados Unidos da América por retaliação. Essa foi a controvérsia da Iniciativa de Defesa Estratégica original, e permanece a polêmica do atual escudo de mísseis dos Estados Unidos da América. Contudo, como muitos defendem, a defesa de mísseis é essencial demais para permitir que normas nucleares da Guerra Fria impeçam seu avanço. E essas vozes podem estar certas. As armas do futuro poderão facilmente atravessar oceanos para atingir fábricas, prédios do governo e shoppings nos Estados Unidos da América. O escudo de mísseis americano deverá incluir múltiplos componentes essenciais. O primeiro será o uso de interceptores espaciais. Este é um dos aspectos mais polêmicos do escudo, pois implicará em colocar algum tipo de interceptor cinético no espaço. O motivo é simples. Interceptores no espaço podem responder mais rápido a um ataque de mísseis inimigos e têm mais chance de derrubá-los. Mas a controvérsia surge ao quebrar o tabu de colocar armas cinéticas no espaço. Poderia se tornar uma arma de destruição em massa se fosse grande o suficiente e sem carga explosiva. Varas de Deus, um conceito da Guerra Fria, envolvia colocar hastes de tungstênio do tamanho de postes telefônicos no espaço e deixá-las cair livremente sobre um alvo como arma cinética baseada no espaço. As hastes atingiriam com energia equivalente à explosão de uma pequena arma nuclear. O próximo passo será o desenvolvimento de uma rede espacial de sensores. Os Estados Unidos da América já têm uma rede global de alerta de mísseis capaz de detectar até pequenos lançamentos de mísseis antinavio, mas um sistema futuro precisará ser maior e mais resiliente. No momento, toda a infraestrutura espacial militar da América está sob ameaça de armas anti-satélite chinesas e russas, e espera-se que essa ameaça só aumente com o tempo. Uma futura rede de defesa de mísseis deverá evitar falhas de alto custo e de ponto único, confiando em enxames de ativos mais baratos e menos sofisticados. Ao conectar esses sistemas em enormes redes de eliminação, os Estados Unidos da América podem criar uma rede de defesa que é grande e descentralizada demais para um inimigo neutralizar efetivamente. Os Estados Unidos da América necessitarão de uma infraestrutura de comunicação dispersa e dependente, juntamente com uma nova camada de sensores espaciais. O futuro escudo antimíssil dos Estados Unidos da América não pode falhar nenhum dia. Para evitar isso, é necessário garantir que os Estados Unidos da América tenham comunicação rápida, segura e confiável com as forças ao redor do mundo e no espaço. Mais uma vez, isso será sobre dispersar ativos em órbita em vez de confiar na abordagem tradicional de satélites individuais altamente capazes, mas extremamente caros. Uma nova infraestrutura espacial americana se conectará a ativos na Terra e no espaço, usando várias plataformas para interceptar mísseis inimigos em diferentes estágios de voo. Os navios da Marinha dos Estados Unidos da América são atualmente essenciais para a defesa de mísseis balísticos americanos e provavelmente continuarão sendo devido à sua mobilidade. O futuro escudo de mísseis coordenará uma resposta entre os navios da Marinha, as baterias Patriot do Exército e tecnologias de interceptação ainda não desenvolvidas. E isso nos leva ao último componente do escudo de mísseis da América, as capacidades de defesa não cinéticas. Um grande problema com a defesa de mísseis convencional é tanto a dificuldade de interceptação quanto o número de interceptadores disponíveis. Navios de guerra dos Estados Unidos da América geralmente disparam 2 interceptadores para cada míssil ameaçador que se aproxima, por precaução. No entanto, à medida que as capacidades inimigas avançam, a ameaça não são mais apenas mísseis individuais, são enxames de mísseis, drones ou até ataques coordenados usando ambos. Com a capacidade de sobrecarregar as defesas através de números puros, está claro que interceptadores cinéticos convencionais sozinhos não serão mais suficientes, especialmente quando a ameaça que se aproxima pode custar apenas centenas de milhares de dólares, ou até alguns milhares se for um drone, e o míssil interceptador custa mais de 1 milhão. Por isso, grande ênfase está sendo dada ao desenvolvimento de meios alternativos e não cinéticos para destruir mísseis inimigos.
Isso inclui conceitos como armas de energia direcionada ou lasers, que poderiam ser usados tanto na atmosfera quanto fora dela. Independentemente do formato do escudo de mísseis americano, uma coisa é certa: seu bairro pode acabar parecendo uma zona de guerra, mesmo que o combate real esteja ocorrendo a milhares de quilômetros de distância. A invulnerabilidade histórica dos Estados Unidos da América logo será coisa do passado, a menos que o país tome medidas para se defender hoje. Você acredita que um escudo antimísseis nacional tornará os Estados Unidos da América mais seguros? Ou poderá iniciar uma nova corrida armamentista? E quão eficaz você acha que ele realmente será contra ameaças modernas? Compartilhe sua opinião nos comentários. Confira como realmente sobreviver a um ataque nuclear ou assista a este outro vídeo.